Ana deixou cair maquete no chão da sala de projetos e o som seco da madeira partida ecoou como um tiro no silêncio da Faculdade de Arquitetura. Os colegas viraram-se, alguns com pena, outros com alívio disfarçado. O professor Almeida abanou a cabeça, sem palavras. Ana sentiu o sangue subir-lhe às faces e, sem olhar para ninguém, correu para o corredor, os passos rápidos contra o mosaico gasto. No patamar da escada, encostou-se à parede fria de azulejos e deixou que as lágrimas viessem. Tudo ruíra. Meses de noites sem dormir, desenhos rasgados, cálculos refeitos até à exaustão, tudo para nada. O projeto que apresentara, o edifício comunitário para o bairro da Moraria, fora considerado ingênuo, sem estrutura, um sonho sem alicerces. As palavras do júri ainda lhe queimavam por dentro. Eu não sirvo para isto, pensou. Nunca vou servir. Ouviu passos firmes subindo a escada. Reconheceu-os antes de erguer o olhar. Era Inês de Castro, a mentora que a acompanhara durante o semestre. 40 e poucos anos, cabelo curto grisalho que lhe dava um ar de autoridade serena, olhos verdes que pareciam ver para além das linhas dos desenhos. Inês parou a 2 degraus de distância, observou-a em silêncio. Então é aqui que te escondes quando o mundo desaba? A voz era baixa, quase um murmúrio. Ana limpou o rosto com as costas da mão. Não há nada para esconder. Falhei. Ponto final. Inês aproximou-se mais um degrau. Falhar é parte do ofício, Ana. O que não é parte do ofício é fugir. Fugir? Ana ergueu a voz, trêmula. Eu passei meses a acreditar que aquele projeto podia mudar alguma coisa. Que eu podia mudar alguma coisa. E agora sou só uma estudante que partiu uma maquete à frente de toda a gente. Inês não respondeu de imediato. Tirou do bolso um pequeno lápis e começou a rodá-lo entre os dedos, hábito que Ana já conhecia das horas de orientação. Sabes o que eu vi naquela maquete, antes de cair? Ana abanou a cabeça. Vi a alma. Vi um bairro que respirava. Vi janelas viradas para a rua como quem quer conversa. Vi um coração que ainda acredita que a arquitetura pode curar pessoas. Inês fez uma pausa. O que caiu ao chão foi madeira e cartolina. O que importa não caiu. Ana olhou para ela, confusa. Aquelas palavras eram gentis demais para o tamanho do fracasso que sentia. A senhora está só a ser educada. Inês sorriu de lado, um sorriso pequeno mas verdadeiro. Eu não perco tempo a ser educada com quem não vale a pena, Ana. E tu vales. O coração de Ana deu um salto estranho, como se tivesse tropeçado. Aquele tu soara diferente, mais próximo do que o habitual tratamento formal entre mentora e aluna. Ana baixou os olhos, envergonhada do calor que lhe subia ao rosto. Vem comigo, disse Inês, estendendo a mão sem tocar. Vamos tomar um café. Não aceito um não. Ana hesitou. Dentro dela, 2 vozes gritavam ao mesmo tempo. Uma dizia que não merecia consolo, a outra queria desesperadamente acreditar que ainda havia esperança. Acabou por seguir Inês escada abaixo, em silêncio. Saíram para a rua em direção ao mirador da Senhora do Monte. O sol de fim de tarde pintava Lisboa de ouro. Sentaram-se num banco de pedra, cada uma com um galão na mão. Inês não falou do projeto de imediato. Falou do fado que ouvira na noite anterior na tasca do Chico, falou do cheiro a sardinha assada no verão, falou da avó que lhe ensinara a desenhar casas com lápis de cor quando era criança. Ana escutava, surpreendida com a facilidade com que Inês partilhava pedaços de vida. Aos poucos, a tensão nos seus ombros foi-se desfazendo. Quando eu tinha a tua idade, disse Inês por fim, também parti uma maquete.
Era o meu projeto de fim de curso. O professor disse que era sentimentaloide demais para a modernidade. Chorei 3 dias. Depois voltei, refiz tudo e ganhei o prémio nacional. Ana virou-se para ela. E como conseguiu voltar? Inês olhou para o Tejo ao longe. Porque alguém acreditou em mim quando eu já não acreditava. Uma professora. Chamava-se Margarida. Nunca esqueci o que ela me disse. Inês, a arquitetura não é só betão. É memória. É afeto. É coragem de sentir. Ana sentiu um nó na garganta. Eu não sei se tenho essa coragem. Tem, respondeu Inês sem hesitar. Eu via nos teus desenhos. Nos teus olhos quando falavas do bairro. Só está escondida debaixo do escombro de hoje. O silêncio instalou-se entre elas, mas já não era pesado. Era um silêncio que acolhia. Ana reparou pela primeira vez com clareza na forma como a luz do sol desenhava sombras suaves no rosto de Inês, nas pequenas rugas de expressão ao canto dos olhos, na calma quase magnética que emanava dela. Por que está a fazer isto? Perguntou Ana, voz baixa. Por que se importa tanto? Inês virou-se lentamente. Os olhos verdes encontraram os castanhos de Ana e, por um instante, nenhuma das duas desviou o olhar. Porque reconheço em ti algo que já fui, respondeu Inês. E porque talvez queira ver até onde essa coragem te leva. O coração de Ana bateu mais forte. Não era apenas gratidão. Era algo mais confuso, mais quente, que lhe apertava o peito e lhe fazia medo ao mesmo tempo. Guardou-o para si. Quando se despediram, já o céu escurecia. Inês apertou-lhe o ombro brevemente, um toque firme e quente. Amanhã, às 9, no meu ateliê. Vamos começar de novo. Só tu e eu. Ana assentiu, sem palavras. Ficou a vê-lo afastar-se rua abaixo, silhueta elegante contra as luzes que se acendiam. Só quando Inês desapareceu na esquina é que percebeu que ainda segurava o copo de café vazio com força demais. Naquela noite, deitada na cama do pequeno quarto alugado em Alfama, Ana não conseguiu dormir. Revivia cada palavra, cada olhar. Sentia-se ao mesmo tempo destruída e estranhamente viva. E, no fundo do peito, uma pergunta começava a nascer, tímida mas insistente. O que estava realmente a começar amanhã? O ateliê de Inês ficava num primeiro andar antigo no bairro Alto, com janelas altas que davam para um pátio interior cheio de vasos de manjerico. O cheiro a café recém-passado misturava-se com o de papel e madeira. Quando Ana chegou, às 9 em ponto, Inês já lá estava, debruçada sobre uma mesa grande coberta de esboços. Bem-vinda ao meu caos, disse Inês com um sorriso, indicando uma cadeira ao lado da sua. Aqui não há hierarquias. Só trabalho e café. Ana sentou-se, ainda nervosa. Inês empurrou para ela uma folha em branco e um lápis 2B. Primeira regra, hoje não pensamos no que foi. Pensamos no que pode ser. Desenha-me o teu bairro ideal. Sem medo. Sem júri. Só tu e o papel. Ana hesitou. As mãos tremiam ligeiramente. Mas o olhar encorajador de Inês deu-lhe coragem. Começou a traçar linhas leves, quase tímidas. Aos poucos, as formas foram ganhando vida. Uma praça pequena com bancos virados uns para os outros, varandas cheias de flores, uma escada que ligava 2 níveis do bairro como um abraço. Inês observava em silêncio, sem interferir. De vez em quando, inclinava-se para ver melhor e Ana sentia o calor do corpo dela próximo, o perfume suave à alfazema. Cada proximidade era um pequeno choque elétrico que tentava ignorar. Ao fim de 2 horas, Ana parou.
Olhou para o desenho e, pela primeira vez em muito tempo, gostou do que via. Inês sorriu. Vês? A alma continua lá. Os dias seguintes transformaram-se numa rotina intensa e doce. Todas as manhãs, Ana ia ao ateliê. Trabalhavam lado a lado, às vezes em silêncio, às vezes discutindo ideias com paixão. Inês ensinava-lhe a olhar para a cidade de outra forma, reparar nas sombras dos elétricos, na forma como a luz bate nos azulejos, na vida que pulsa nas ruelas estreitas. Fora do ateliê, começaram a partilhar mais. Almoçavam juntas numa tasquinha ali perto, onde a Dona Maria já as tratava por as meninas da arquitetura. À noite, quando o trabalho acabava, passeavam pelas ruas de Lisboa, conversando sobre tudo e sobre nada. Inês contava histórias da juventude, das viagens a Porto e Coimbra, da mãe que cantava fado em casa. Ana falava da infância no Alentejo, do pai ausente, da mãe que costurava para fora para a sustentar nos estudos. Uma noite, depois de um dia especialmente longo, sentaram-se num banco no Jardim da Estrela. O ar estava morno, cheirava a jasmim. Sabes, disse Inês, olhando para o lago, quando te vi naquele corredor, a chorar encostada à parede, senti uma coisa estranha. Como se te conhecesse de outro tempo. Ana engoliu em seco. Eu também senti qualquer coisa. Não sei explicar. Inês virou-se para ela. A luz dos candeeiros desenhava reflexos nos seus olhos. Às vezes a vida põe pessoas no nosso caminho exatamente quando mais precisamos. Mesmo que a gente não saiba. Ana sentiu o coração disparar. Queria perguntar o que aquilo significava, mas o medo travou-a. Em vez disso, mudou de assunto, falando do projeto novo que começavam a delinear, um centro cultural para a moraria, com espaços para crianças, idosos, artistas de rua. Inês aceitou a mudança, mas Ana percebeu um live de decepção no seu olhar. À medida que as semanas passavam, a proximidade crescia. Tocavam-se mais, um ajuste na postura ao desenhar, um dedo que roçava o braço ao passar um lápis, um abraço rápido de parabéns quando uma ideia funcionava. Cada toque era uma faísca que Ana guardava em segredo. Mas dentro dela a tormenta aumentava. Sabia que o que sentia por Inês já não era apenas admiração. Era algo mais profundo, mais perigoso. E Inês era casada, embora raramente falasse do marido, um engenheiro que passava semanas fora em obras no norte. Ana via a aliança no dedo dela e sentia um aperto no peito. Não posso, pensava à noite, sozinha. Ela é a minha mentora. É mais velha. É casada. Isto é loucura. Mas o coração não obedecia. Sonhava com ela. Acordava com o nome de Inês na boca. Uma tarde, enquanto trabalhavam, Inês recebeu uma chamada. Ana ouviu-a falar baixo, voz tensa. Quando desligou, o rosto estava pálido. Problemas? Perguntou Ana. Inês abanou a cabeça. O Miguel vem cá passar o fim de semana. Há meses que não nos vemos. Ana sentiu o chão sumir-se. Ah, bom. Vais ter companhia. Inês olhou para ela longo tempo. Ana, há coisas que preciso de te contar. Mas não agora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ana baixou os olhos para o desenho, fingindo concentração. Dentro dela, uma voz gritava: vai-te embora antes que seja tarde. Mas não foi. O fim de semana chegou como uma nuvem escura. Ana evitou o ateliê no sábado e no domingo. Mandou uma mensagem vaga sobre uma enxaqueca. Inês respondeu apenas: cuida-te. Falamos na segunda. Na segunda, Ana chegou mais cedo, determinada a manter distância emocional.
Inês estava já lá, mas havia algo diferente. Olheiras fundas, voz mais rouca. Passou bem o fim de semana? Perguntou Ana, forçando neutralidade. Inês hesitou. Foi complicado. Fez uma pausa. O Miguel e eu já não somos o que éramos há muito tempo. Vivemos mais como colegas de casa do que como marido e mulher. Ana sentiu o coração acelerar. Lamento. Inês aproximou-se, voz baixa. Não lamentes. Às vezes as coisas acabam devagar, sem alarido. E a gente só percebe quando já é tarde. Ana não sabia o que responder. Inês continuou. Estas semanas contigo fizeram-me lembrar quem eu era antes de me acomodar. Antes de esquecer que a vida pode ser mais do que rotina. Ana ergueu os olhos. O que está a dizer? Inês respirou fundo. Que sinto qualquer coisa por ti que não esperava. Que me assusta e me faz sentir viva ao mesmo tempo. O mundo parou. Ana sentiu as lágrimas subir, mas conteve-as. Eu também, sussurrou. Há meses. Mas tenho medo. Medo do que os outros vão dizer. Medo de te magoar. Medo de mim mesma. Inês deu um passo em frente e, com infinita suavidade, tocou-lhe no rosto. Eu também tenho medo. Mas talvez o medo seja o preço de viver de verdade. Naquele instante, Ana inclinou-se e os lábios encontraram-se. Foi um beijo breve, quase casto, mas carregado de tudo o que não tinham dito. Quando se separaram, ambas tremiam. Não sei o que vai ser disto, disse Inês, voz embargada. Mas sei que não quero parar. Ana assentiu, sem palavras. A partir desse dia, o ateliê tornou-se refúgio e tormento. Trabalhavam com a mesma paixão, mas agora cada olhar, cada toque acidental, era uma promessa. Encontravam-se à noite em cafés discretos, passeavam de mão dada por ruas pouco iluminadas, falavam baixo como quem partilha um segredo precioso. Mas a culpa acompanhava a Ana como sombra. Pensava na mãe, católica devota, no que diria se soubesse. Pensava nos colegas que já começavam a comentar a proximidade excessiva entre aluna e mentora. Pensava em Miguel, mesmo não o conhecendo. Inês parecia mais serena, mas Ana percebia a luta interior. Uma noite, depois de um jantar improvisado no ateliê, Inês confessou. Disse ao Miguel que quer a separação. Ele não ficou surpreendido. Acho que já sabia que algo mudara. Ana sentiu alívio e terror ao mesmo tempo. E agora? Agora vamos devagar, respondeu Inês, apertando-lhe a mão. Mas vamos. O projeto avançava. O centro cultural ganhava forma, espaços fluidos, luz natural abundante, materiais recuperados do bairro. O professor Almeida, ao ver os novos esboços, elogiou o amadurecimento súbito de Ana. Ela sorriu, sabendo que o mérito era partilhado. Mas nem tudo era luz. Uma tarde, enquanto caminhavam pela Baixa, uma antiga colega de Inês reconheceu-as. O olhar da mulher foi de surpresa ao perceber as mãos dadas. No dia seguinte, corria o rumor na faculdade: a Inês de Castro anda com uma aluna. Ana sentiu o pânico crescer. Vão falar. Vão julgar. Talvez até prejudiquem a tua carreira. Inês manteve a calma exterior. Que falem. Eu já vivi demais preocupada com o que os outros pensam. Mas Ana via a tensão nos seus ombros. E, dentro dela, a dúvida instalou-se como veneno lento. O alto da tensão chegou numa noite de chuva forte. Ana recebeu uma chamada da mãe.
A voz do outro lado estava carregada de preocupação e censura. Ouvi coisas, filha. Coisas feias. Dizem que andas com uma mulher casada, mais velha, tua professora, é verdade? Ana sentiu o mundo girar. Mãe, é complicado. Complicado? Pecado é que é. Vais destruir a tua vida por uma loucura. Pensa na vergonha que isto traz à família. As palavras cortaram como facas. Ana desligou a chorar. Correu para o ateliê, mesmo sendo tarde. Inês abriu a porta, preocupada. O que aconteceu? Ana contou tudo, entre soluços. Talvez tenhas razão em ter medo. Talvez eu não seja forte o suficiente. Inês abraçou-a com força. Ninguém é forte o tempo todo. Mas fugir não resolve. E se eu te arrasto comigo para o fundo? Perguntou Ana, voz quebrada. Inês afastou-se um pouco, segurando-lhe o rosto. Escuta-me. Eu escolhi isto. Escolhi-te. Se houver preço, pago contigo. Mas nos dias seguintes, a pressão aumentou. O diretor da faculdade chamou Inês para uma conversa informal. Sugeriu que talvez fosse melhor terminar a mentoria com Ana para evitar mal-entendidos. Inês recusou com firmeza, mas saiu abalada. Ana, por sua vez, começou a evitar os colegas. Sentia olhares, sussurros. O sono fugia. Perguntava-se se valia a pena tanto sofrimento. Uma noite, depois de uma discussão acalorada sobre o futuro, Ana explodiu. Talvez devêssemos parar. Antes que tudo desabe de vez. Inês empalideceu. É isso que queres? Não é o que quero. É o que acho que devemos fazer para não nos destruirmos. Inês aproximou-se, voz baixa mas intensa. Ana, o amor não é só quando tudo é fácil. É sobretudo quando é difícil. Ana chorou nos braços dela, mas a dúvida permanecia. No dia seguinte, algo pior aconteceu. Miguel apareceu no ateliê. Ana estava lá. Ele entrou sem bater, rosto fechado. Preciso de falar contigo, Inês. A sós? Inês pediu a Ana que saísse. Da rua, Ana ouviu vozes alteradas. Quando voltou, 1 hora depois, Inês estava sentada, olhar perdido. Ele quer que eu escolha, disse Inês. Ou volto para casa e tentamos resolver, ou assino os papéis do divórcio amanhã. Ana sentiu o chão abrir-se. E tu o que vais fazer? Inês olhou para ela, olhos cheios de lágrimas que não caíam. Não sei. Ana saiu a correr, sem olhar para trás. Correu pelas ruas molhadas até casa, trancou-se no quarto e chorou até não ter mais lágrimas. Naquela noite, decidiu ia afastar-se. Para proteger Inês. Para proteger-se a si mesma. Ana não apareceu no ateliê durante uma semana. Inês ligou, mandou mensagens, mas as respostas eram curtas, evasivas. Por fim, Inês foi ao quarto alugado de Ana em Alfama. Bateu à porta. Quando Ana abriu, os olhos vermelhos, Inês entrou sem pedir licença. Não podes decidir por mim, disse Inês, voz firme mas trêmula. Não podes fugir e achar que me salvas. Ana virou o rosto. Eu só te trago problemas. A tua carreira, o teu casamento, a tua reputação, tudo por minha causa. Inês aproximou-se. Escuta-me bem, Ana Rita. Eu tenho 42 anos. Já vivi uma vida inteira a fazer o que era esperado.
Casei porque era o que se fazia. Fiquei num casamento morno porque era cômodo. Aceitei que a paixão era coisa de juventude. Até te conhecer. Ana olhou para ela, coração apertado. Tu acordaste-me, continuou Inês. Fizeste-me lembrar que mereço sentir. Que mereço ser feliz. E se o preço for perder algumas coisas, eu pago. Mas não pago perdendo-te sem lutar. Ana abanou a cabeça. E se eu não for suficiente? E se um dia te arrependeres? Inês pegou nas mãos dela. O arrependimento que me assusta é o de não ter tentado. Ana chorou outra vez, mas desta vez deixou-se abraçar. Ficaram assim longo tempo até o choro dar lugar a um silêncio cheio de possibilidade. No dia seguinte, Inês assinou os papéis do divórcio. Miguel saiu da vida dela sem escândalo, apenas com tristeza quieta. A notícia correu, mas Inês enfrentou-a de cabeça erguida. Ana voltou ao ateliê. Trabalharam no projeto com renovada urgência, como se cada linha desenhada fosse uma afirmação. O Centro Cultural foi aprovado pelo júri, com nota máxima. O professor Almeida, surpreendido, elogiou a profundidade emocional do trabalho. Fora da faculdade, a vida também mudou. Mudaram-se juntas para um pequeno apartamento em Campo de Ourique, com varanda virada para o nascer do sol. Aprenderam a cozinhar cataplana, a ouvir fado aos domingos, a discutir e a fazer as pazes. Os olhares e comentários ainda existiam, mas tornaram-se ruído de fundo. A mãe de Ana, depois de meses de silêncio, acabou por ligar num dia de Natal, voz hesitante. Não foi fácil, mas foi um começo. 2 anos depois, numa tarde de primavera, o Centro Cultural da Moraria foi inaugurado. Crianças corriam pelo pátio, idosos jogavam cartas à sombra, músicos ensaiavam numa sala com janelas abertas para a rua. Ana e Inês, de mãos dadas, cortaram a fita sob aplausos. Na parede principal, uma placa discreta, dedicada a quem acredita que a arquitetura pode curar corações partidos. À noite, voltaram para casa. Sentaram-se na varanda, um copo de vinho verde na mão, vendo as luzes de Lisboa acenderem-se uma a uma. Sabes, disse Ana, encostando a cabeça no ombro de Inês, houve um dia em que pensei que nunca mais ia conseguir desenhar. Que nunca mais ia acreditar em nada. Inês beijou-lhe o topo da cabeça. E eu pensei que nunca mais ia sentir isto. Este calor. Esta paz. Ana sorriu. Achas que a gente merece? Inês apertou-lhe a mão. Merece. Porque lutamos por isto. Porque escolhemos o amor mesmo quando doía. Ficaram em silêncio, ouvindo o som distante de um fado que subia de alguma janela. Não era um final perfeito, havia cicatrizes, havia dias difíceis, havia olhares que ainda doíam. Mas era um final verdadeiro. E, no coração de Lisboa antiga, entre azulejos partidos e reconstruídos, 2 mulheres aprenderam que o amor, quando é autêntico, não destrói. Reconstrói.